minutos, a decisão da Justiça em ação civil pública movida pela FIENG trouxe novo fôlego às empresas mineiras. Pela quarta vez consecutiva, a entidade conseguiu manter a dispensa de republicar o relatório de transparência salarial no mês de setembro. A medida prevista pela Lei de Igualdade Salarial afeta todas as empresas com mais de 100 empregados. Para explicar o alcance dessa decisão e os efeitos práticos, a gente conversa agora com a Letícia Lourenço, que é superintendente jurídica da FIENG. Olá, Letícia, boa tarde para você. Obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Boa tarde, eu que agradeço a possibilidade aqui de falar um pouquinho sobre a nossa conquista. Então, Letícia, o que significa na prática essa decisão que desobriga as empresas de republicar, então, esse relatório em setembro? Bom, essa decisão ela tem um efeito muito concreto. Ela suspende a obrigação de republicação do relatório de transparência salarial a partir agora de setembro. Na verdade, as empresas já tinham essa desobrigação em virtude da liminar obtida pela FIENG a partir de 2024, e nós conseguimos manter essa decisão no tribunal, o que significa que as empresas, a partir de agora, né, e o vencimento da obrigação é agora dia 30 de setembro, elas não têm a necessidade de fazer essa publicação nos seus sites. Essa informação ela consta no site do Ministério do Trabalho, então há uma redução de burocracia, né, um impacto imediato para as empresas que não precisam trabalhar agora para fazer essa publicação, e evita-se aí uma sobrecarga administrativa que ela ocorre praticamente de maneira constante, porque o relatório, como os empregos eles são gerados e empregados são admitidos e desligados sempre, a empresa precisa ter um impacto, um controle administrativo praticamente diário com relação a esses dados. Lembrando aqui que a penalidade aplicada, caso a empresa não republique esse relatório, é de 3% sobre o valor da folha. Então, o impacto ele é grande caso haja aí uma penalidade de descumprimento. Letícia, e o que é esse relatório de transparência salarial para que as pessoas possam entender? Bom, o relatório de transparência salarial, ele é um relatório que ele já tem que ser publicado dentro do site do Ministério do Trabalho. Na verdade, ele é enviado pelas empresas ao Ministério do Trabalho e do Emprego, e a ideia é que ele traga dados que equiparem os salários entre homens e mulheres. Essa foi a ideia da Lei de Equiparação Salarial. No entanto, nós trazemos aí a regulamentação da lei traz uma inovação da necessidade da existência de dados no relatório que não são exigidos na própria lei. Então, no nosso entendimento, e até no entendimento da Justiça, o relatório atualmente extrapola aquilo que a lei prevê, trazendo ali uma burocracia desnecessária mesmo para o setor produtivo, em especial para aquelas empresas que têm mais de 100 empregados. E o nosso argumento central é que os dados do relatório eles podem ferir a privacidade, dados concorrenciais das empresas. E, por isso, há o prejuízo nessa publicação. O relatório ele é tão complexo que as empresas tiveram que contratar experts para trazer um entendimento. O homem médio, né, o cidadão comum, ele não consegue traduzir naquele relatório a transparência necessária para a qual ele foi criado. Então, para que vamos ter um relatório que gera burocracia, que gera dados ali que não são de fácil entendimento para o cidadão comum, sendo que o objetivo dele seria tão somente a transparência? Então, essa que é a nossa visão. Certo. E quais são os cuidados que as empresas ainda precisam ter, né, para cumprir corretamente o que diz a Lei de Igualdade Salarial? Não precisa mais mostrar o relatório, imprimir ali publicamente, para que os funcionários tenham acesso a ele, mas ainda preciso cumprir a Lei de Igualdade Salarial, correto? Correto. A Lei de Igualdade Salarial ela deve ser cumprida. As empresas têm que ter políticas internas de equiparação de salário, sim. Né? A FIENG não é contra a Lei de Igualdade Salarial, absolutamente. A FIENG é favorável à existência da lei, ela é desfavorável à discriminação entre gêneros, né? Inclusive, na própria federação, a gente hoje tem muito mais mulheres em cargos de lideranças do que homens. Então, a gente sempre traz uma política aí de incentivo a essa igualdade.
O que a gente trabalha é na forma equivocada de regulamentar algo que a lei traz. Se o cidadão quiser verificar, ou se qualquer empresa quiser verificar, como que aquela companhia trata os dados da lei, né, tratados na Lei de Igualdade Salarial, ele pode entrar lá no Ministério do Trabalho, o relatório está lá. Né? O que a gente traz aí de avanço, quando a gente ganha essa liminar, é que as empresas não tenham que republicar esses relatórios dentro dos seus sites, dentro das suas redes sociais, para a visibilidade de qualquer um, porque é um retrabalho interno. Agora, o Ministério do Trabalho continua recebendo e continua fazendo o controle dessa aplicação da lei. Então, a lei ela é aplicada. O que a gente está travando aqui é a possibilidade de ter que republicar, o que gera uma burocracia desnecessária no modelo imposto. O legislador é engraçado, né? Ele age como se as empresas, no caso, são empresas com mais de 100 empregados, como se fossem todas empresas bilionárias, como se elas já não tivessem que se preocupar com o arcabouço de impostos, que já não é brincadeira, já não é fácil de entender. Eu compreendo perfeitamente a preocupação. Para a gente encerrar, doutora, a senhora avalia o impacto dessa decisão? Já entendi que avalia de forma bastante positiva, mas eu queria entender se isso também vai ter reflexos positivos para os empregados, uma vez que às vezes libera a empresa para outras medidas e para lidar com outras questões relacionadas à administração diária. Claro, para o empregador, no caso, o impacto ele é imediato, porque ele diminui burocracia e ele traz aí a possibilidade de investir, no caso dos empregados, em políticas muito mais assertivas de igualdade salarial. Então, você pega aquele gasto que seria obtido para a confecção desses relatórios e trabalha em políticas internas de igualdade, em trazer ali a possibilidade de remunerações baseadas em meritocracia. E a lei aqui, né, eu acho que a gente tem que refutar qualquer possibilidade de discriminação do ponto de vista de gênero. Então, a ideia é que a empresa consiga canalizar esse recurso para a prática de ações que são verdadeiramente, né, no caso, aplicadas direto para o empregado. E úteis para o empregado, né, de forma que o empregado consiga ver também essas ações, que não vai ser num relatório que ele vai enxergar. Exatamente, porque a gente tem, o governo federal disponibiliza, né, em seus sites que nós temos 54 mil empresas nessa situação, né, ou seja, com mais de 100 empregados no Brasil. A FIENG fez um estudo que a gente tem aí envolvidos em termos de custo para publicar o relatório, 31 bilhões de reais. Então, nós estamos trabalhando com casas bilionárias. Então, imagine esse investimento sendo todo convertido em políticas positivas aí para a equiparação de gênero, né, aplicados na própria lei, ao invés de divulgar um relatório que não tem qualquer função social, nem para o empregado e nem para o empregador. Ele te retira qualquer possibilidade de entendimento. O próprio advogado da União, quando foi trazer uma explicação sobre o relatório, ele mesmo não conseguiu trazer de forma assertiva qual seria o resultado, qual é o impacto desse relatório para a população, até porque a base do relatório é uma base ultrapassada de 2 anos atrás e não considera sequer as mulheres que estão em licença maternidade. Então, para o empregado, eu entendo que o efeito é também positivo, na medida em que, 1, ele não entende o relatório publicado, e 2, ele tem ali a empresa gastando um dinheiro que não deveria gastar e que poderia ser convertido dentro da própria companhia para política positiva para os próprios empregados. Eu vou fazer um relato pessoal. Hoje eu vi esse relatório publicado na empresa. Eu realmente não entendi o que significava. Vários gráficos e uma linguagem jurídica. Eu fiquei, mas como assim? Não entendi muita coisa. Mas tudo bem, agora está explicado. Né? Muito obrigada. Letícia Lourenço, superintendente jurídica da FIENG, falou conosco agora. Doutora Letícia, muito obrigado pela gentileza de vir até aqui. Nós que agradecemos.